Bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pela TV Alego. Sou Luiz Bercó. Estou aqui para mais uma vez levar o nosso Esportes em Ação com as melhores informações do esporte goiano, de tudo que acontece de bom no esporte, seja como praticante, seja como dirigente, no paradesporto e tudo para você em primeira mão. E estamos recebendo aqui hoje o nosso amigo, o grande profissional, mestre Marcos Tondato, mestre de Educação Física. É um currículo fantástico, um currículo que nos deixa muito envaidecido, muito orgulhosos de termos em Goiás profissional desse nível, profissional que representa muito bem o nosso estado, representa muito bem o nosso país também, inclusive com atividades profissionais mesmo, exercendo fora daqui do Brasil. Nós somos todos esportes para desporto, somos todos esportes em ação. Professor Marcos Tondato, muito obrigado pela sua presença. É um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso Esportes em Ação. Pela primeira vez aqui conosco, né? É a primeira vez que na TV Assembleia, então muito obrigado a você pelo convite. E é sempre um prazer participar para a gente poder falar das coisas do esporte, principalmente Goiás. Principalmente Goiás. Não, mas vamos falar fora também, não vem com essa conversa de só Goiás não, que seu currículo é muito grande, seu conteúdo é muito vasto e a gente conhece bem isso aí. Ô Tondato, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que você entrou na educação física, o esporte na sua vida no esporte, como é que foi isso aí? Olha, quando eu era menino, né, jogava voleibol e futebol e através disso eu senti vontade de cursar educação física. Entrei na Zefec, comecei a apitar jogo e a partir daí fui trabalhar com futebol. Futebol entrou na minha vida, eu entrei com futsal primeiro, antigamente era futebol de salão, depois passei a trabalhar no Goiás e ao mesmo tempo apitando voleibol e com isso essa trajetória me levou muito longe, graças a Deus. Trabalhei com futebol no Brasil em alguns lugares, em outros 3 países, viajei bastante, apitando voleibol também, viajei o Brasil inteiro e mais um país, então eu sou muito grato ao esporte, que o esporte me levou além das fronteiras que a minha imaginação tinha quando eu comecei. Essa sua trajetória no esporte, como né, você já ampliou bem aqui, do futebol para o voleibol, essa ligação sua com o esporte, ela se deu, como você disse aqui, desde criança que você optou pelo curso de Educação Física. Exato. Teve alguma influência, alguma coisa para você vir a fazer o curso, não praticar esporte, não ser um esportista, mas o curso de Educação Física? Sim, quando eu fui atleta, né, quando eu fui menino, eu tive 2 exemplos muito fortes. Um você conheceu bem, nós fomos infelizmente no enterro dele, que é o Pezinho, era professor lá em Pires do Rio, foi meu professor. E o outro, o Flávio Milhome, que foi meu professor. Outro então essas 2 também. pessoas de muito caráter estimularam o meu gosto por ser um professor de educação física. Professor Flávio Milhomem, companheiro antigo, muito antigo mesmo, de todos os tempos, né? Antes meu professor, agora meu companheiro de trabalho. E você fez o curso de Educação Física onde? Na Zefego, na Universidade Federal? Na Zefego, porque na época que eu fiz só existia na Zefego. Eu entrei em 83, saí em 87. Eu também fiz na Zefego. Ô Tondato, quando você foi para o futebol no Goiás, alguém te deu a oportunidade, alguém te convidou para ir para o Goiás, você se apresentou ali como estagiário, alguém te levou para lá, a opção pelo Goiás poderia ter sido por outro clube também, como se deu isso aí? Bem, quando eu ainda estava estudando, o amigo meu Edmar Vasconcelos me convidou para auxiliá-lo no Goiânia, mas eu não tinha condições financeiras de trabalhar lá no Goiânia. Na Vila Olímpica? Na Vila Olímpica, era distante. Eu era estudante, morava sozinho. E depois eu fui convidado para ir para o Goiás. Eu trabalhava com futebol de salão. O Edmar, inclusive, tem que fazer uma certa referência aqui ao nome dele, né? Porque é uma pessoa que marcou a presença aqui no esporte goiano. Demais da conta, principalmente no futebol profissional. Ele é um amigo meu, contemporâneo da Zefeg, nós somos amigos até hoje, graças a Deus. E eu tenho muito respeito por ele. E ele me indicou a trabalhar na Arapel, no futebol de salão. Trabalhei, nós fomos campeões goianos, na época até quebramos a hegemonia do Jaó em 10 anos de campeão. A minha equipe foi campeã, graças a Deus. Depois eu recebi um convite para ir para trabalhar no Juvenil do Goiás, a partir daí até o futebol profissional foi, graças a Deus, bem tranquilo. Foi tranquilo. E no Goiás teve alguém que influenciou a sua presença ali como preparador físico, né? Exato. O espelho que eu sempre tive chamava-se Robson Alves. Infelizmente, sábado vai completar 15 anos que ele foi assassinado. Mas o Robson foi 16 de março. O Robson foi o espelho meu, de outros, vários preparadores físicos. Foi uma referência muito grande no Goiás.
Foi o primeiro goiano a sair a trabalhar fora do Brasil, foi para a Arábia Saudita, inclusive trabalhou em Copa do Mundo. E nesse meio tempo também ele me convidou para trabalhar lá algumas vezes. Então é um cara que eu tenho assim, um respeito muito grande, um carinho imenso por ele e por toda a família dele. Tá, você fala aqui em Goiás, fala em Goiânia, fala em Arapel, são esportes coletivos. Naturalmente você trabalhou ali, como trabalho, eu sei como é que é mais ou menos, né, a sua vida ali Exato. na Federação de Futsal, que nós vamos falar sobre isso também. Sempre em equipe, né? E nós também aqui trabalhamos em equipe. A nossa equipe aqui, embora seja enxuta, e não precisa mais do que isso, nós temos o Kennedy, que é o nosso diretor de imagem, nós temos o Elias, que é o cara que nos coloca no ar aqui, com toda a simplicidade, toda a educação, né? Quem olha para o Elias, olha para esse pessoal, pensa que está tudo começando agora. Uma experiência vasta, há longo tempo eles trabalham nessas funções. E a Luana, que é a nossa produtora, está sempre aqui conosco, nos dando toda a força e todo o suporte necessário para que a gente consiga fazer um programa, eu acho que é interessante, né? Pelo menos agradável. Não, é né? porque quando você tem uma equipe boa, você não precisa ter nomes famosos, só que é uma equipe eficiente. Não, os famosos nós temos. Não, você não precisa ter nome tão famoso. Você não tem aqui o Galvão Bueno, mas você trabalha com a qualidade, às vezes até melhor do que o Galvão, que faz mais barulho do que trabalho. Isso é verdade. E nós temos aqui o Tom Dato também, né? Que às vezes é melhor que alguns convidados que a gente vê por aí. Modéstia. Ô, Tom Dato, aqui no Brasil, quando você falou em ir para fora do Brasil, não é? Quando você foi fora do Brasil, você trabalhou em alguns países. Vamos falar sobre isso também? Vamos sim, quando você quiser. Em 95, eu fui para a Arábia Saudita a primeira vez trabalhar como treinador da equipe sub-20 de uma equipe Al Khalid, que é o nome. E quem te levou para lá? Quem me convidou foi o Gomes, o antigo zagueiro do Goiás. O Gomes, back central, exatamente, do Guarani para o Goiás. Exatamente, campeão brasileiro, capitão daquela equipe. Junto com o Edson, fazia então, a dupla de zaga. Eles me convidaram para trabalhar na equipe sub-20, trabalhei lá 2 meses, infelizmente não deu certo, voltei. E em 98 eu voltei para a Arábia Saudita na minha função de preparador físico, aí trabalhei em 98, trabalhei nos Emirados Árabes em 2000, 2004, 2005. Só voltar aqui em 95. Quando Sim. você foi lá com o Gomes, você foi como técnico ou foi... Eu fui como técnico da equipe sub-20. Sub-20. Não era a função que eu normalmente desenvolveria, mas apareceu a oportunidade de ir para o exterior, então eu fui. E realmente descobri que eu não sou técnico, eu sou preparador físico. Preparador físico, exato. Né? Em 98 você voltou para a Arábia Saudita. Para a Arábia Saudita, numa equipe chamada Al-Hassa. Como é que chama? Al-Hassa. Al-Hassa. Lá de uma cidade lá também que é o mesmo nome, trabalhando com Mirandinha. Mirandinha, depois nós viemos para o Goiânia em 99. Mirandinha... Mirandinha que jogou no Corinthians, no Palmeiras. O Mirandinha Fominha, né? Exatamente, o cearense. Lembro do Mirandinha. Exato. E quando você voltou para a Arábia, você já voltou na sua função mesmo de preparador físico? Exatamente, preparador físico. E ficou algum tempo por lá? Aí, várias vezes eu fui, né? Depois desse clube eu fui para os Emirados, em 99 eu fui para outra equipe na Arábia Saudita, trabalhamos lá 8 meses, inclusive trabalhava com o Nascimento, o treinador de goleiro que faleceu, suicidou em 2004. Nascimento que também foi goleiro do Goiás. Foi goleiro do Goiás, goleiro do Vila, do Goiânia, exatamente. Depois, em 2000, eu fui para os Emirados, para o Al Nassr, trabalhar com o Lapola e o Robson Alves. Aí nós nos aproximamos muito, eu tinha uma amizade muito grande com o Lapola. Com o Robson, então, era... Lapola, Francisco Lapola, que foi... Sebastião Lapola, foi treinador do Goiás. Que foi do Palmeiras, do Goiás, muito tempo. Inclusive, uma época, quando eu estava no Goiânia, Sebastião em 2001, Lapola. Exato, ele me convidou para trabalhar no Palmeiras, mas eu não tive condição, porque eles pagavam muito pouco para mim sair de Goiânia para morar em São Paulo. O custo de vida lá é muito mais alto. Muito mais alto. Exato. Tudo é mais difícil, né? Bem mais difícil. Bem mais difícil. Principalmente nessa época aí, coisas de que alguns anos atrás, né? 20 anos atrás. 20 anos aqui em Goiânia se vivia com muito mais tranquilidade. Né? Vamos dizer assim, aqui com R$ 1.500 eu conseguia viver porque eu tenho casa, graças a Deus, mas para ir morar em São Paulo, pagar aluguel, e de qualquer jeito que você mora, lá é muito longe, então o dinheiro não compensava. Não compensava. E lá na sua experiência na Arábia Saudita, nós sempre falamos sobre o Brasil também, mas eu estou curioso aqui com relação à Arábia Saudita. A sua experiência na Arábia Saudita, dizem que é muito difícil, dizem alguns brasileiros, a vida ali, não conviver com as pessoas, mas a vida é muito difícil, clima difícil. Não, você tem... Os hábitos são diferentes, né? Os hábitos são diferentes, mas você tem que entender e habituar. Por exemplo, você vai para um lugar que tem 50 graus. O pessoal acha isso difícil. Hoje está todo mundo, em todo lugar no Brasil, 45. Você se adapta, tem que se adaptar. Você tem que se adaptar aos costumes. Então, por exemplo, eles têm costumes
religiosos, familiares, que a gente tem que entender. O pessoal acha um absurdo, mas são costumes deles. Eles sobrevivem com isso desde o do princípio do país deles. Agora, o pessoal quer viver num país... deixa eu só dar um exemplo. Por que a Fórmula 1 foi sábado? Porque ontem começou o Ramadã, que é o mês religioso principal da Arábia Saudita. E à noite, né? Por causa do à noite é por causa do clima. Mas, por exemplo, começou ontem o Ramadã. O Ramadã é um mês que eles passam sem comer nem beber nada, da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Nada. Eles não comem nada, não bebem nada, água, nada. É um mês, teoricamente, é um mês de reflexão, de purificação. Então, por causa do calendário do saudita que pagou a Fórmula 1, eles fizeram a Fórmula 1 no sábado. Do mesmo jeito que foi a corrida de moto no Catar no sábado. A mesma coisa. Então, quer dizer, você tem que adaptar os costumes. Agora, o pessoal quer sair do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, sei lá, e quer viver na Arábia Saudita igual vive no Brasil, quer ficar andando de tanga na rua, sendo que o pessoal não aceita isso, quer ficar fazendo coisas que eles não podem fazer. A gente tem que respeitar a cultura do pessoal, dono da casa. Até o voleibol, a final do voleibol que eu estava assistindo, né, da filha da Isabel, da Carol, com a esqueci o nome da parceira dela, que elas ganharam a etapa de Doha ontem. Elas jogaram à noite e tiveram que jogar com traje diferente do traje normal do voleibol. Tanto elas quanto as adversárias tiveram que jogar com a roupa longa, cobrindo tudo. Tem que cobrir as pernas e o cabelo, principalmente, porque isso faz parte da cultura deles. Teve um ano, se eu só mudar um pouquinho o assunto, eu estava no Catar e eles fizeram, a gente participou da eliminatória da Copa do Mundo de Beach Soccer, e um português, você tem que parar a reza para o pessoal começar o jogo, porque a televisão está esperando. Então para a reza, você vem no país muçulmano, quer mandar no país dos caras que estão pagando? Não tem condição, a gente tem que respeitar. Desculpa, se eu entrar aqui no seu estúdio, eu tenho que respeitar as normas dessa casa. Eu não posso chegar e fazer do jeito que eu quero. É isso que o pessoal não entende. Eles vão para a Arábia Saudita, vão para o Catar, para os Emirados, para o Kuwait, e quer viver a vida de brasileiro. É diferente. É bem diferente. Cultura é diferente, os hábitos são diferentes, a alimentação é diferente. Tudo diferente, mas você encontra tudo, quase tudo. Encontra? Encontra, quase tudo, do bom e do melhor, exceto o álcool em alguns países. O consumo de álcool publicamente ou reservadamente? Na Arábia Saudita, no Irã, é extremamente proibido. Mercado negro você encontra de tudo. Agora nos Emirados, no Catar, você encontra local para beber. Só que é o seguinte, você pode beber. Agora, se você for pego embriagado, lá não tem duas conversas. Lá é deportado. Eles te levam da delegacia para o aeroporto e tchau. Só isso. Não tem conversa. Norma. Não é norma, não é norma. Disciplina é disciplina. Exato. E outra coisa interessante aqui, os jogadores de futebol do Brasil, não é que você teve a oportunidade de conviver com alguns. Muitos. Na sua função profissional. Os jogadores se adaptavam? Eles conseguiam se adaptar? Ou muitos, ou alguns se adaptaram, outros tiveram que voltar? Como é que foi? Por questão de adaptação. Alguns jogadores se adaptam, outros não. Depende do querer do cidadão. Por exemplo, tem jogador que vai lá trabalhar, ou jogar, desenvolver o trabalho dele, ele quer, em função do fuso horário, talvez assim no Japão também, na China, ele quer conversar com a família dele às 6 horas da tarde, mas 6 horas da tarde aqui é meia-noite. Ele quer amanhecer o dia conversando com a família dele e depois não tem rendimento no trabalho dele. Então eles têm que aprender a conviver primeiro no horário, nos costumes e se alimentar sendo profissional. Lá treina-se menos. Quando a gente treina menos, o jogador tem que dar mais. Então ele tem que buscar melhorar a capacidade dele de desenvolver o trabalho. Só que eles ficam o tempo inteiro só aguardando a vida no Brasil. E essas fotos aqui? Sim. Olha aí as fotos. Ibrahim Isfada. Esse aqui foi lá na Tailândia. A gente estava treinando no beach soccer e eu falei que a água estava empoçando, o rapaz falou que era mentira. Eu falei, então vou tirar uma foto sentado lá para mostrar que estava. E estava empoçando. Essa aqui é o Rodrigo Grau. A gente fantasiou de árabe no mercado lá e encontramos uma família de brasileiros. Esses brasileiros aí, vocês estão onde? Isso é em Doha, no Catar. Em Doha, vocês no estão mercado. onde? No mercado. Mercado? Chama Souk, é um ponto de encontro. A antiga Se puder voltar Vila aquela Romana. foto, por favor, só para a gente identificar o local, aquela que vocês estão de amarelo. Eu não sei qual é a outra foto. Depois dessa. É do Biribol, é ali A outra... Isso. Tem Isso aí é eliminatório da Copa do Mundo. Isso aí foi uma entrevista coletiva com o Neném, que era o treinador. Esse é no mercado, no Souk, lá no Catar. Eu, Rodrigo Grau e o Wellington, que foi goleiro do Atlético, inclusive. E essa foto aí é essa aí?
Essa aqui é no clube do Sargento, uma competição de aqui em biribol Goiânia, que teve aqui em Goiânia, biribol. competição de biribol. Eu, o Hamilton, o irmão dele e o alemão, o Adriano. Tá certo. Essa foto aí foi, eu lembro bem dessa foto também. Exato. Essa foto aí foi, nós fizemos uma matéria lá com vocês. Exatamente. É isso aí. A diferença aqui que você observa antes de chegar aqui no Brasil, essa diferença que você observa de comportamento de alguns jogadores, os que se adaptaram. Alguns seguiram morando ali na Arábia Saudita, profissionalmente, depois exerceram outras funções dentro dos clubes? Tem, são jogadores conhecidos. Por exemplo, no Catar teve o Fabrício, e teve um outro que é do Paraná, que eu não lembro o nome, que ele tinha passaporte, nacionalizou e virou treinador e ficou lá. Só que a vida, para quem é estrangeiro, não é que ela é dificultada. Você dificilmente se adapta. Então você tem Fábio, que é o nome do jogador, lembrei agora. Qual é o nome dele? Fábio César. Fábio César. Fábio César é treinador de seleção no Catar, continua vivendo lá, continua morando lá, assim como o Ziza. O Ziza foi um que jogou no Botafogo, Atlético Mineiro, na década de 70. Foi para lá e ficou lá até o ano passado, se eu não me engano. Então deu sequência. Ele foi técnico, foi treinador, depois foi professor, deu sequência. Inclusive o Ziza é sogro do Neneca, que foi goleiro, filho do Ronaldão, que trabalha lá hoje no Irã. Neneca jogou no interior de São Paulo, jogou no Flamengo também. Jogou no Flamengo exatamente. Também, né? Então o Ziza é sogro do Neneca. Ficou muitos anos lá, se adaptou. Agora é muito difícil a pessoa se adaptar, porque é mais complicado. É mais complicado. E voltando aqui para o Brasil. Estamos aqui. Lá, a federação que você está. Eu estou em duas federações. No futsal. No futsal eu sou diretor de avaliação de arbitragem. E no biribol? Não, então são três. No biribol eu sou diretor de evento e no voleibol eu sou diretor da federação também. Pronto, misturou tudo. O biribol com tudo bola. O biribol com o voleibol ainda parece, né, tem muita proximidade, né? Porque é o voleibol dentro da piscina. É o voleibol na piscina. Exatamente. Inclusive as regras oficiais eu apenas corrigi e editei para o Hamilton. Então esse foi o trabalho que eu fiz lá, assim como eu sou diretor de evento também. Na Federação de Biribol? De biribol. E no voleibol? No voleibol eu sou diretor da federação e delegado da Confederação Brasileira de Voleibol. E também operador do videocheck. Videocheck é o VAR do voleibol. É o VAR do voleibol. Bom, a gente tem visto muito aí essa questão do VAR, chamado para tirar as dúvidas, né? A bola pegou no bloqueio, exato, foi toque na rede, pegou na antena, algumas dúvidas. Não sei a quantas aí o atleta ou o técnico teria condição de recorrer. Ele pode recorrer duas vezes, ele tem direito a 2 por 7. Cada vez que ele acertar, ele continua tendo as duas. Isso. Se ele errar, ele reduz para uma, se ele errar, ele fica sem. Perde tudo. Perde as oportunidades naquele 7. E, no caso, ele pode pedir o quê? A revisão de qual lance? Ele tem que determinar qual lance. Eu estou pedindo revisão do toque no bloqueio, ou toque na rede, ou bola dentro, bola fora, invasão por baixo. Quantas são ao todo? O que? As opções? Quantas opções ele tem de recorrer ao VAR para poder tirar essa dúvida? Não, ele só tem uma. Mas eu faço assim, ele tem 6 ou 7 opções de acordo com a regra. Ele pode pedir, só que se ele pedir um toque de bloqueio e ver uma falta na rede, a gente que opera, a gente tem que ter o cuidado de enquadrar somente o toque no bloqueio para você não acusar uma outra falta. Não é que isso seja errado, mas você acaba transportando mais problemas para o jogo. Principalmente porque o VAR vai para o telão e todo mundo vê. Todo mundo vê. O árbitro de voleibol, no caso, né, nós estamos falando agora de voleibol especificamente. Tranquilo. O árbitro de voleibol, ele tem que aceitar essa dúvida quem passa para ele, de uma maneira mais objetiva, quem passa para ele a solicitação de revisão do lance? Tem que ser por ou intermédio da comissão capitão técnica, da equipe ou o treinador, e no momento. Mas o capitão pode fazer isso também? Pode. Não precisa ser só a comissão técnica? Só o treinador não, porque às vezes o capitão também, ou o capitão pede para o treinador pedir, mas tem que ser o momento. Um exemplo, uma bola que provavelmente ele queira um toque de rede, mas teve uma defesa, a jogada continuou, ele para o jogo naquela hora. Porque se a jogada continuar, não, agora eu quero ver o toque da rede, daquele lance lá de trás. Depois que já apitou? Não, depois que o lance deu continuidade, ele não pode pedir, tem que ser na hora. Agora, normalmente, um toque de bloqueio, a bola foi embora. O jogo parou e pede. Agora, às vezes acontece de um toque na rede, ele acha que teve um toque na rede, ou acha que teve uma invasão por baixo. Que o jogador pisa, passa da linha,
e continua, e a jogada está continuando. Não, eu quero uma revisão agora para invasão. Então ele vai parar a jogada. Agora, se for falta, ele ganha a bola. Se não for falta, bola para o outro lado. E ele tem que especificar que tipo de Não, tem que especificar exatamente, porque o operador vai mostrar a imagem do que ele está pedindo. Que, na rede, por exemplo, para quem está nos assistindo, se pedir a invasão, vai olhar só a invasão, não vai olhar quem tocou na rede, não vai olhar quem se a bola pegou no bloqueio, não é nada disso. Uma instrução, uma normativa que nós temos enquanto operadores. Por exemplo, esse ano eu não trabalhei. Mas, por exemplo, você vai abrir a imagem só até aquele instante. Então, se é uma... Eu vou dar um exemplo aqui na minha roupa. Se o problema é aqui, eu não vou mostrar nada aqui de cima. Eu vou mostrar só onde ele está pedindo a falta. Se é um toque de bloqueio, eu vou colocar só da mão para cima. E a precisão das câmeras é muito grande. É uma coisa forte e séria. Você com a câmera a 20 metros de distância, você consegue... Nós pegamos um jogo lá, Fluminense, eu não lembro quem foi, no Rio de Janeiro, que provou que tocou no bloqueio pela movimentação da musculatura. A bola resvalou, movimentou a musculatura, a câmera deu essa precisão. A gente jogou o zoom lá no braço da jogadora até provar isso. Pega no dedinho, você e movimenta um pouquinho, tá vendo. Né? A gente vê isso também. Vê. A hora que está mostrando, a gente vê que o dedo... Não é todo mundo que vê, né? Mas quem jogou vê. Não, mas aí tem o hábito de vídeo, quando é solicitado, o hábito de vídeo é que dá a decisão, se aconteceu a falta ou não. Pois é, eu estou dizendo assim, quem está assistindo às vezes não percebe. Exato. Mas o hábito vê, o vídeo acusa e quem jogou também mas sabe. Mas isso tudo é lançado no telão, é aquele negócio, você não consegue contestar a imagem. O jogador fala, não tocou na minha mão, mas você vê o dedo dele deslocando, ele pode até não ter sentido. Mas que mostrou que tocou. Tanto é que normalmente não tem contestação. Tá certo. E no futsal, como é que está a sua passagem, a sua atuação ali na Federação de Futsal com o Murilo, com o Juraci, aqui a turma? Eu auxiliei eles na avaliação física dos árbitros, porque quando eu defendi o meu mestrado foi sobre a arbitragem de futsal, capacidade física dos árbitros de futsal do estado de Goiás. Então a partir daí todo ano a gente faz a avaliação dos árbitros, para ver se eles estão aptos ou não a trabalhar, porque o árbitro futsal tem que estar bem condicionado para poder desenvolver a atividade dele. Um exemplo, se o árbitro está cansado, ele não consegue, vai chegar um momento que ele vai correr na jogada, ou ele vai respirar, ou ele vai apitar. E se ele for pensar em respirar, ele não consegue raciocinar no que está acontecendo. Então a gente tem que deixar o árbitro em condições. E isso é um problema, inclusive foi falado no meu mestrado. Porque o árbitro não treina tanto quanto os jogadores. Não existe árbitro profissional. E ele ainda assim tem que estar bem. E normalmente os árbitros são mais velhos. Quer dizer, você pega uma equipe de 17, 18 anos, corre demais, o árbitro tem que tentar correr, acompanhar, raciocinar, decidir e definir situações. Então o meu trabalho é esse, a gente avaliar os árbitros para deixar eles em condição de trabalhar no estado e os árbitros que são da CBFS para desenvolver o trabalho fora do estado. Mas quando você fala em avaliar árbitro, existe uma preparação física para os árbitros ou cada um se encarrega de si mesmo? Infelizmente, cada um se encarrega, porque cada um tem uma ocupação. Por exemplo, tem gente que trabalha dentro do escritório o dia inteiro e vai apitar à noite. Como é que você vai tirar ele do trabalho que sustenta a família dele para treinar? Agora, eles dão um jeito de treinar. E nós temos a Renata, que é uma árbitra, ela se dispõe sempre a ajudar o pessoal. E alguns também que treinam sozinhos, só que é mais difícil. Porque o jogador é exclusivo da equipe, ele tem horário, tem treinamento, quanto maior a equipe, maior a equipe que trabalha em volta dele. Maior estrutura também. Que exato. E se desenvolve acima disso. Agora o árbitro, é só ele. É ele contra os outros. O árbitro, antigamente, o árbitro de futebol de salão, essa função que você está mostrando aqui, que não era uma função profissional, não era atividade profissional. Era uma atividade complementar, realmente complementar. Como Exato. eram de vários árbitros. Exato. Hoje existe uma arbitragem profissional, ou deveria ser profissional? Tem estrutura para isso, financeira? No futsal ainda não. No futebol, provavelmente sim. Só que ainda assim, é aquele negócio. Se você lesionar, quem vai garantir o seu sustento? Porque você não apita. Agora, por exemplo, os árbitros do futsal, os nossos aqui, eles desenvolvem as atividades dele. Tem gente que é empresário, representante, vendedor. Nós temos um árbitro de Anápolis que ele trabalha com entrega, então ele dirige o carro dele, faz entrega. Então, isso, cada um tem sua particularidade. E dentro das suas vidas, cada um tem que procurar se manter. Porque você imagina, o jogador come, descansa e joga. Treina e joga. Mas o árbitro não, o árbitro trabalha e joga. O jogador é profissional? Muitos jogadores são profissionais. Vive só do futsal?
Acredito que vivam, mas pelo menos recebem salários, são treinados, tem equipe que trabalha em volta deles, tem equipes maiores e equipes menores. Entendi. Agora, um exemplo lá em Rio Verde, você tem jogadores profissionais. A equipe de Rio Verde é uma equipe muito forte. Você tem alguma... sinceramente, eu não sei como é que funciona nessas equipes da capital. Mas eles têm um trabalho mais exclusivo para desenvolver como jogador. E, ao mesmo tempo, tem jogadores que são jogadores e têm as suas atividades fora da quadra. Os cursos de arbitragem na federação, eles são cursos que renovam o quadro. Você participa também quando os cursos são ministrados, se é pela federação, se a federação tem um departamento específico para isso ali dentro? Tem. Eu e o Juraci, principalmente o Juraci, né, a gente desenvolve os cursos até agora uma vez por ano. Nós fizemos um curso no final do ano, acho que promoveu mais de 20 árbitros, e eles vão caminhando agora vão cumprir os estágios, vão trabalhar nas competições menores, porque você não pode pegar um árbitro que está começando agora e apitar uma final de adulto masculino. Começa daquelas categorias. Exato, vai subindo. E normalmente, às vezes, é um árbitro com a categoria mais alta, trabalha com o mais novato, porque esse mais alto vai orientando, vai trabalhando, e ao mesmo tempo vai ensinando. E também não deixa de aprender com o novo. Porque o novato, às vezes, pode apresentar uma visão de alguma coisa que a gente que já está mais veterano pode estar viciado, eu não sei se essa é a palavra, mas você pode até aprimorar. Às vezes não é tanto viciado, né? É o hábito mesmo que tem, né? De agir daquela forma, né? Exatamente. E vir um novo com uma novidade qualquer que é normal. Pô. Claro, a gente sempre tem, a gente tem que estar com a mente aberta para aprender o tempo inteiro. Você aprende até com um menino de 9 anos. Você aprende até com um neto aí. Todo dia. Aprende com todo mundo. Você sabe disso aí, a gente aprende todos os dias com todo mundo. Exato. E essa estrutura toda que os árbitros precisam, que os atletas precisam, a federação hoje, ela, dentro das suas competições, né, os árbitros, os mesários, estou falando só do pessoal de quadra. Certo. Pessoal que trabalha para que todas as competições sejam bem sucedidas, né? Exato. E que tipo porque fora disso não é federação. Aí cada clube é responsável por si mesmo. Exato. Né? Que tipo de apoio a federação hoje consegue oferecer para os árbitros, para essas pessoas? Por exemplo, vai apitar no interior. Olha, ou a arbitragem é de lá da cidade, é de próximo da cidade, depende, sai tudo da tudo capital? Depende. Por exemplo, quando a gente tem... a federação hoje oferece uma gama muito grande de jogos. Então, nós temos finais de semana, nós temos mais de 40 jogos no estado, federados. Não é jogos. Jogos tem mais de sei lá quantos mil. Mas da federação, 40 jogos, 50 jogos, por quê? Se a gente for fazer uma competição das categorias menores até 15 anos, por exemplo, em Anápolis, você vai trabalhar o dia inteiro, a gente não precisa deslocar uma equipe até Anápolis. Tem a arbitragem de lá que contempla o evento. Ah, mas são os árbitros locais, e quando a competição em Goiânia, nós temos árbitro de Goiânia, a gente tenta esquecer essa parte geográfica para classificar se o árbitro tem qualidade ou não, e é prático porque as equipes gastam menos, porque se o árbitro é local, não tem pagamento de deslocamento. Agora, às vezes acontece, tem um jogo, nós temos uma equipe de arbitragem em Rio Verde, nós temos 5 árbitros lá. Mas se tiver um jogo em Rio Verde e outro em Jataí, a gente tem que deslocar uma equipe para algum lugar, o pessoal de Goiânia. Quando você fala em árbitro, você tem mesário também? Tem, a equipe são 5. Pois é, a equipe toda, você desloca a equipe toda? 5 pessoas. Então, por exemplo, nós temos 2 árbitros, a principal e a auxiliar. 2 árbitros, 3 mesários. 2 mesários e o delegado de jogo. E o delegado de jogo. Exato. Tá. E esse pessoal, a remuneração que eles têm, você está dizendo aqui sobre diária, sobre tudo isso aí, né? É a partir de que quilometragem que roda? A questão é a seguinte, quando o árbitro vai trabalhar... Sai daqui de Goiânia para apitar em Anápolis. Ele tem uma taxa... A Anápolis a gente não cobra diária, não. Anápolis vai e volta no mesmo dia, né? Agora, por exemplo, quando você vai lá em Damianópolis, quando você vai em Rio Verde, você tem a taxa de arbitragem e mais como é que fala? Um auxílio para alimentação. E tipo a diária. Auxílio de transporte. Não, o transporte. Então, quem é o dono do carro, pega o transporte. Vai. E o árbitro recebe R$30, por exemplo, ou R$40 para fazer sua alimentação. Ele faz um lanche, ele janta, às vezes termina 9 horas da noite em Rio, um exemplo, em Rio Verde, né? Termina 9 horas da noite. Dá tempo de voltar, eles jantam e voltam. Ou jantam no meio do caminho, voltam e param em algum lugar e jantam. Tem um dinheiro para comer. E mais a taxa de arbitragem e o transporte, que o transporte hoje a gente, se eu não me engano, são 4 passagens, equivalente a 4 passagens terrestres de ônibus para a equipe de arbitragem, fazer a sua despesa de carro, entendeu?
A equipe mandante, ela arca com esses compromissos financeiros? A equipe mandante paga o transporte e essa diária. E as duas equipes dividem a taxa de arbitragem. Ah, tá. Em todos os locais no estado de Goiás. Do estado de Goiás todinho, né? Exato. O mestre Tondato, nós temos que fazer aqui uma referência. Eu sempre gosto muito de valorizar o presidente de federação, que é uma pessoa que está ali, não é remunerada, normalmente não é remunerada, dedica o tempo, dedica a vida, né? Às vezes a federação, por gostar da modalidade, ou por ter um vínculo qualquer com a modalidade, como é o caso do nosso amigo, muito querido amigo, o Murilo. Né? Lá no futsal. Exato. O Rando Soares No voleibol. no voleibol e o Hamilton lá no biribol. Hamilton Júnior. As federações que você está vinculado. Exato. Eu gosto de fazer menção aqui, as pessoas são responsáveis pelos eventos, que pode ter os auxiliares. A capacidade sua também está os bons auxiliares que você tem. Né? Às vezes você escolhe, vou escolher o fulano, vou escolher por quê? Se ele não é bom. Bom é o, né? Bom é o Beltrano, o Ciclano. Então eu gosto de fazer muitas referências aqui aos presidentes. E a equipe todinha também que colabora. Foi um prazer muito grande ter recebido o mestre Tondato, amigo, professor, colega, né? Exato. Nós somos colegas também. Com certeza. E eu lembro muito do Tondato quando ele estava em 2014, que foi a Copa do Mundo aqui no Brasil, mandava gol da Alemanha. Gol da Alemanha, estava com o Zé Pedro, nosso amigo Zé Pedro, finado. O telefone quase queimou. Gol da Alemanha, Zé Pedro falou, não vou abrir mais não, porque o Tondato está mandando para mim aqui toda hora. É isso aí. Esse é o Tondato, mestre das modalidades esportivas, do futebol, do vôlei, do futsal, do biribol e outras modalidades mais. Muito obrigado, Tondato, pela sua presença conosco aqui na TV Alego, no Esporte em Ação. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos vocês e especialmente essa equipe maravilhosa que você tem aqui, deu um suporte daqueles que a gente precisa de uma equipe verdadeiramente profissional. Parabéns. Turma boa. Aqui só tem profissional de altíssimo gabarito, como são os nossos convidados também. A vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado e esperamos estar de volta aqui na próxima edição do nosso Esportes em Ação pela TV Alego, com um convidado tão brilhante como o nosso mestre e professor Marcos Tondato. Um abraço e até a próxima.